Olá, meus alunos, aqui é a professora Leila Franzi que está falando. Nós vamos ver um pouquinho mais de verbos, que é uma coisa bem importante, né? Nós vimos verbos regulares e irregulares. Vamos ver hoje aqui um verbo que ele é muito utilizado e muito importante, né? Deixa eu aumentar esse zoom aqui. Visualizar. Cadê o zoom da página aqui? Eu acho que ficou muito grande, deixa eu ver. Ficou muito grande. Então é o seguinte, nós temos o verbo haver, né? Esse verbo chama-se dare to be, o verbo haver, tá? Então, é o haver com H, tá, pessoal? Ó, não é a separado de ver, né? É haver com H, né? Então, ele tem aqui, mostrei aqui 4 formas. A primeira é no singular, quando você vai falar sobre uma coisa só. Então, se você falar que há um livro sobre a carteira, você vai usar o there is, tá? Então, there is a book on the desk, certo? Se você vai passar isso para o plural, então daí é there are. É o a no plural, mas é igualzinho em português. Em português não tem diferença. Aí você vai falar there are 2 books on the desk. Há 2 livros sobre a carteira. Então, there is, o there is e o there are. Haver, né? É o verbo haver, no singular e no plural, tá? Como que fica isso no passado? O passado de there is é there was, tá? Então, você pode trazer como havia e como houve também. Você fala assim, aqui, there was a book on the desk. Havia um livro sobre a carteira, tá? Então, não esquece, passado there is, there was. Assim como no to be, né? Quando é só o is, é o to be. O passado de is é was, né? Então, você vai usar aqui do mesmo modo. E se eu for colocar no plural there are no plural fica there were, fica havia, tá? Então, olha aqui, no plural, there were 2 books on the desk, tá? E aí, veja só, existe a forma negativa disso daí. Então, nós vimos aqui a forma afirmativa, essas frases aqui que nós vimos, né? A forma negativa, você só vai acrescentar o not, muito simples, assim como no to be, né? Você acrescenta o not só. Então, vai ficar there is not a book on the desk. Não há um livro sobre a carteira. Você pode falar there isn't também, né? Então, e o plural no passado, o plural no presente, não é no passado ainda. Vai ficar, there are nots, ou você pode falar there aren't, né? Como nós já vimos isso no to be, né? Que você pode fazer a contração. Então, olha aqui a frase, there are not 2 books on the desk. Não há 2 livros sobre a carteira. Tá? E, dando um exemplo aqui no passado singular, there was not a book on the desk. Não havia um livro sobre a carteira. Então, aqui, there was. Tá? Você pode falar que wasn't, certo? Wasn't. E no plural, there were not 2 books on the desk. Então, não havia 2 livros sobre a carteira. Então, acrescenta apenas o not. Pode falar weren't aqui. There weren't 2 books on the desk. Não havia 2 livros sobre a carteira, tá? E como que fica isso tudo na forma interrogativa? Olha só, interrogativa. Is there, você vai fazer o contrário. Era there is, agora fica is there na forma interrogativa. Então, você vai perguntar se há um livro sobre a carteira. Is there a book on the desk? A resposta possível, né? A pessoa vai falar yes, there is, né? Lembra das respostas curtas, né? Plural, como é que fica então? Are there 2 books on the desk? Há 2 livros sobre a carteira? Tá, então nós vimos aqui no presente, forma interrogativa, singular, presente, forma interrogativa, plural. Agora o passado, interrogativo, singular. Was there a book on the desk? Havia um livro sobre a carteira? Resposta possível, yes, there was, né? E no plural, como é que fica essa pergunta? Were there 2 books on the desk? Havia 2 livros sobre a carteira? Ok, pessoal? Então, só uma pincelada rápida aí, bem facinho isso daqui.
Eu vou passar um exercício, é um assunto que já foi visto em sala de aula, né? Mas que é bom vocês verificarem isso daí de novo, né? Porque você vai sempre precisar, ok? Então, there is, a singular, there are, a plural, there was, havia ou houve. No singular, passado, there were, havia ou houve no plural passado, ok? É isso aí, pessoal.